Informações. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós recebemos aqui no estúdio o deputado federal, delegado da Polícia Federal, Marcelo Freitas, do PSL. Deputado, muito obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo. Bom dia, Adriana, é um prazer enorme aqui falar com seus ouvintes. Bem, deputado, vamos começar falando sobre a reforma da Previdência. O senhor foi relator na Comissão de Constituição e Justiça. É um tema importante, agora a reforma sendo discutida no Senado, né? Para ser votada aí em segundo turno. Como que o senhor está acompanhando essa discussão? Na opinião do senhor, essa proposta que deve ser finalizada é a proposta coerente com a que foi aprovada lá na Câmara? É uma proposta extremamente coerente. É preciso dizer de maneira bem objetiva que o Brasil ele foi corrompido por um excesso de gastos públicos e a reforma da Previdência foi uma das maneiras encontradas para que a gente pudesse estabilizar as contas públicas. Só para se ter uma dimensão, nós gastamos com Previdência aproximadamente 570 bilhões de reais ao ano, o que representa 3 vezes mais os gastos com saúde, educação e segurança pública juntos. Algo precisava ser feito e foi isso que foi feito com a reforma da Previdência. A gente imagina o impacto fiscal ali de aproximadamente 1 trilhão de reais, 800 bi com a reforma da Previdência em si e mais 200 bilhões com a medida antifraude previdenciária, mais 200 bilhões com a medida antifraude previdenciária, o que implica em dizer que o impacto fiscal será extremamente positivo para o mercado para a economia brasileira. Deputado, além da reforma da Previdência, quero falar com o senhor a respeito da situação do PSL, o seu partido, que é também o partido do presidente Jair Bolsonaro. O presidente está no morde-a-sopra com o PSL, que às vezes a gente fica tentando entender. Ora ele diz que está afastado, o próprio Luciano Bivar, presidente nacional do seu partido, disse também que estava afastado, disse que o presidente Luciano Bivar estava queimado, ora ele diz que estão tentando tirá-lo do PSL, que isso é igual briga de marido e mulher. Afinal de contas, o senhor já conseguiu entender também o que está acontecendo entre o presidente e o partido do senhor? Eu observo claramente que nós temos um presidente extremamente espontâneo, uma pessoa que fala aquilo que pensa no momento que pensa e às vezes falta ali um pouco de inteligência emocional para poder controlar essa sua fala. Mas a gente percebe claramente que o PSL é tão importante para o presidente da República quanto o presidente da República é importante para o PSL. Nós não temos dúvida alguma disso. O que a gente espera é que haja um diálogo do presidente do partido com o presidente da República e certamente essas questões sejam superadas do menor lapso de tempo possível, porque isso será bom tanto para o PSL quanto para o presidente da República. Deixamos claro que o PSL continua firme com o governo do presidente Jair Bolsonaro nas votações e em qualquer outras medidas que se fizerem necessárias. O senhor, deputado, está com o PSL ou com o presidente Jair Bolsonaro? Na verdade, eu estou com os dois. Eu me incluo naquela ala que é bastante moderada. Eu procuro sempre o ponto de equilíbrio. Eu acho que nós temos que ter equilíbrio nesse momento, onde há esse pequeno desgaste, esse pequeno desentendimento. Eu procuro sempre tentar unir as duas vertentes, o presidente do partido com o presidente da República. E se há algum problema no partido, que esses problemas sejam efetivamente corrigidos. Eu acho que essa é a intenção de cada um de nós, deputados eleitos pelo PSL, é a intenção do presidente da República e é a intenção do presidente Luciano Bivar do PSL. Ô deputado, a gente ouviu em off alguns membros do próprio PSL, alguns de Minas, alguns de fora de Minas, criticando muito a participação e a postura dos filhos do presidente, dizendo que eles muitas vezes são o principal foco de tensão que criam-se, ou que são criados, melhor dizendo, para o presidente Jair Bolsonaro. O senhor concorda com essa avaliação? Eu concordo em parte. O que eu posso dizer? Eu tenho lá o meu colega deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro tem se comportado de maneira extremamente cautelosa, extremamente zelosa. Então, por exemplo, eu particularmente na Câmara dos Deputados não observo em qualquer momento uma atuação extremada do Eduardo Bolsonaro, tem sido muito cauteloso. Em contrapartida, a gente observa que o vereador Carlos Bolsonaro tem exagerado um pouco em suas falas nas redes sociais. Isso tem gerado alguns incômodos em alguns membros do próprio partido e membros do Parlamento brasileiro. Então, sob esse aspecto, eu acho que seria um pouco bem-vindo a questão do comedimento em suas publicações, do comedimento em suas falas, para que realmente não haja um desgaste do Parlamento com a presidência da República, que é isso que a gente quer, que as medidas do governo
governo do presidente Bolsonaro tenha um bom andamento no Congresso Nacional e o resultado seja positivo. Acho que isso é bom para o parlamento, bom para o executivo e melhor ainda para o Brasil. Deputado, há risco de debandada do PSL? Como que os senhores estão lidando com isso, né? No que diz respeito também à possibilidade de saída e até ser punido naquela questão da infidelidade partidária. Olha, Adriana, eu não vejo esse risco de debandada. A impressão que se tem é que vai haver um diálogo e nós vamos encontrar um ponto de consenso. Eu não vejo risco de debandada por uma série de fatores. Um deles e principal é a legislação eleitoral que ainda vigora em nosso país. Essa legislação eleitoral, ela diz que o mandato, ela pertence ao partido. Então, se aquela pessoa sair, ele vai ter que ter uma carta de anuência do presidente do partido. E eu, sinceramente, eu não sei se o presidente Bivar faria isso. Daria essa carta de anuência, ainda mais em momentos em que o PSL tem hoje um fundo eleitoral e um fundo partidário considerável e também um tempo de TV considerável que facilitaria nas eleições, por exemplo, para 2020, especialmente de vereadores e prefeitos. Então, há de haver discernimento, há de haver bom senso para que a gente possa encontrar um ponto de convergência e que haja um entendimento, tanto com o presidente da República quanto o presidente do partido, para que todos possamos conduzir melhor o nosso país. O senhor é um deputado que se elegeu certamente sob a bandeira da segurança pública, afinal o senhor é delegado da Polícia Federal, um delegado licenciado que hoje está deputado, e eu pergunto para o senhor, deputado, nós temos em tramitação o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que foi até agora a grande aposta que o ministro fez nesses primeiros momentos de governo Bolsonaro. O que o senhor pensa desse pacote e, de fato, ele é um pacote que vai contribuir para melhorar os problemas de segurança pública no Brasil e contribui até que ponto? O que mais precisa ser feito para além desse pacote? Rodrigo, sua pergunta ela é espetacular e é importante que os nossos ouvintes tenham bastante atenção com relação a isso. Só para você ter uma dimensão de como algo mudou, eu tenho feito algumas palestras nas universidades e a academia, as universidades ainda não conseguem entender o que está acontecendo no Brasil. Nós tivemos uma redução nesse ano 2019 de cerca de 22% nos homicídios, uma redução de mais de 20% dos crimes violentos como um todo em nosso país. Algo está mudando consideravelmente. Está mudando por quê? Porque o governo atual está trabalhando com viés de que quem eventualmente errar será punido, ou seja, com viés de que quer acabar com a impunidade. Nesse sentido se encaixa o pacote anticrime, um pacote extremamente positivo, extremamente propositivo para que a gente possa reduzir os crimes violentos, a atuação das organizações criminosas e também o crime de corrupção em nosso país. Ele vem recrudescer, vem fortalecer as penas, ele vem discutir a questão da própria prisão em segunda instância, discutir a questão do caixa 2 eleitoral, discutir a questão dos crimes violentos e a progressão de regime, o famoso saidão. Então são várias medidas que estão incluídas nesse pacote anticrime, que tem o condão de gerar na sociedade brasileira a diminuição da percepção de insegurança coletiva e, por consequência, também diminuir essa sensação de segurança, de violência que existe em nosso país. E sobre essa suspensão da campanha do governo em favor do pacote anticrime, o TCU tomou essa decisão, o ministro Sérgio Moro, inclusive, lamentou essa decisão, mas disse que respeita a decisão do TCU. Eu lamento profundamente essa decisão do Tribunal de Contas da União. Eu tenho absoluta convicção que essa decisão será revista e que as mídias, as propagandas que envolvem o pacote anticrime poderá ser feita como já aconteceu inúmeras vezes em outros governos anteriores. Então, a decisão de momento e certamente será revista. O senhor acredita que essas propagandas podem, inclusive, mudar a opinião de algumas pessoas que ainda estão resistentes com alguns pontos do pacote? O que eu penso relevante nessas propagandas é trazer a opinião pública, trazer a opinião das pessoas favorável ao pacote anticrime. A gente observa que o Congresso Nacional hoje tem sido extremamente volúvel, um Congresso que é bastante pressionado pelas mídias sociais especialmente. Então, se a população conhece um pouco mais do que se objetiva com o pacote anticrime, é possível haver sim uma comoção social maior e, por consequência, o parlamento ser influenciado com isso e o pacote ser aprovado de maneira mais rápida, de maneira mais ágil. E é isso que a gente quer que ocorra na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Antes de ir para a hora do bate-pronto, dá tempo de fazer uma última pergunta para o senhor aqui, deputado, que é a seguinte: o senhor foi o delegado da Polícia Federal que prendeu o ex-prefeito de Montes Claros, Rui Muniz, envolvido numa série de escândalos de toda a sorte possível. O senhor é lá da região do norte de Minas.
O senhor pensa em ser candidato a prefeito? Nesse momento, eu não penso em ser candidato a prefeito em Montes Claros. Nesse momento. Mas, obviamente, como diria Magalhães Pinto, a política é uma nuvem, né? Ela se movimenta de maneira muito rápida e muita coisa pode acontecer, sim, sem dúvida alguma. O que a gente quer é continuar o nosso trabalho no Parlamento da República, ajudar o governo federal a se fazer cada vez mais presente no Parlamento brasileiro e aprovar as medidas que realmente coloquem o Brasil nos rumos da prosperidade e do crescimento econômico. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, deputado? Combinado. Bolsonaro, deputado, fora do PSL? Não acredito nessa hipótese. Candidaturas laranja? Eu vejo com certa descrença, porque realmente a candidatura das mulheres sempre foi muito difícil em nosso país. Pacote anticrime, endurecimento ou retirada de direitos? Endurecimento e percepção de mais segurança e menos violência. Primeira experiência como deputado federal? Extremamente positiva, que estamos lidando com um público absolutamente novo, que são os parlamentares, e isso nos traz uma experiência muito grande. Governo e governador Romeu Zema? O governo indo extremamente muito bem e o governador extremamente bem intencionado, mas muito ainda por fazer. Delegado Marcelo Freitas, quando vai admitir que pode realmente ser candidato a prefeito de Montes Claros? Somente após o aclareamento de situações. Nesse momento ainda não. Delegado Marcelo Freitas, deputado federal pelo PSL, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Foi um prazer recebê-lo pela primeira vez. Obrigado pela presença. Prazer sempre nosso e sempre à disposição de vocês. Ele que